Olá, voltamos para a nossa segunda aula, né? Para a segunda aula da Escola Bíblica Digital. É uma alegria. Hoje vamos falar sobre o quê? Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, certo? Escrituras Sagradas, também conhecido como a Palavra de Deus, é a nossa autoridade única de fé e conduta, né? Fé e prática. É inspirada pelo Espírito Santo, interpretada à luz de Jesus Cristo. Isso é uma coisa que eu quero ressaltar agora, aqui, que toda palavra deve ser lida através dessa interpretação por base tendo Jesus Cristo. A palavra de Deus, tanto o Antigo como o Novo Testamento, que é a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus, não contém a palavra de Deus, jamais cometa esse erro. Toda ela aponta para Cristo Jesus. Toda ela vai mostrar o senhorio, a obra redentora, salvadora de Deus no mundo através de Jesus Cristo. Então, desde Gênesis ao Apocalipse, toda a palavra de Deus confirma, né, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ok? Então, quando você for ler um texto, isso é uma prática que nós, quando pregamos, nós temos todo texto que formos pregar, deve apontar para Cristo Jesus, para a vida de Cristo Jesus, para a obra de Cristo Jesus, para o senhorio de Cristo Jesus, para que todas as almas que nós tenhamos contato saibam que Jesus Cristo é o Senhor e a salvação só através dele. Compreendemos, irmãos? Então, nós temos aí a base para tudo, uma base sólida, uma rocha que é indestrutível. Cristo Jesus é o nosso fundamento. Amém? Vamos seguir então. A Bíblia é formada por 66 livros, escritos em 3 línguas, num período de mais ou menos 1500 anos, né? Por dezenas de autores, com vários gêneros literários e para públicos diversos, né? Essa frase eu retirei desse livro, muito bom, tá? A origem, confiabilidade e significado da Bíblia, da Vida Nova, né? Os organizadores aqui foram o Gruden, o Collins, né? O Scheiner. É muito bom esse livro, tá? Fica a indicação, gostei muito. E nós sabemos, né? As línguas foram o hebraico, o aramaico e o grego, né? E em 1500 anos, aí por aproximadamente 40 homens, em circunstâncias totalmente diferentes, culturas, períodos. Imagina que a palavra de Deus, você lendo, estudando, se você abrir o seu coração para ler verdadeiramente, estudar, até de uma forma científica, você irá se impressionar como pode, querido, um livro tão antigo, escrito por pessoas tão diferentes, culturas diferentes, capacidades diferentes, locais diferentes, falar a mesma coisa, apontar sempre a mesma coisa. É impressionante, né? Já é o primeiro milagre que todo cristão carrega nas mãos, é a palavra de Deus. A conservação. Quantos e quantos tentaram destruir a palavra de Deus e, pelo contrário, foram destruídos e ela permanece, né? Então a gente vê o poder de Deus né, na conservação da sua palavra, na inerrância, né? Ela não se engana, ela não está incorreta, ela é verdadeira, ela se mantém, ela tem autoridade própria. Então nós vemos esse primeiro milagre maravilhoso aí, que são as Escrituras, que é a palavra de Deus, ok? Vamos lá. A autoridade, né, única. E ali nós relembrando em 2 Timóteo 3, 16, 17, que vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, repreensão e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Queridos, você quer fazer uma boa obra, você quer ter uma obra de Deus na tua vida? Palavra, oração, busca dessas virtudes espirituais. A oração é essencial, nós temos que ter isso na nossa vida, né?
temos que buscar isso verdadeiramente. Então vamos lá. A autoridade, Deus é o autor verdadeiro. Homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Eu gosto muito de falar sempre e relembrar a todos que como aconteceu essa inspiração. Né? Essa inspiração vem da parte de Deus aos homens, e os homens não foram possuídos, né, por Deus, não é como acontecia lá com esses videntes, esses espíritas, né, que o espírito baixava, dominava a mão e eles escreviam inconscientemente. Não. Deus vai muito além disso na inspiração da Bíblia. Deus pega homens e os conduz em situações, circunstâncias de vida, os conduz a um aprendizado, os conduz a todos os momentos que aqueles homens sentiram e viveram a vontade de Deus, ao ponto de até as palavras que eles escolheram e que eles sabiam e a forma como eles escreviam foi da vontade de Deus. Então, queridos, nós temos aqui outra grande milagre, outra obra maravilhosa de Deus. Um exemplo que eu gosto de dar é de barcos no mar sendo empurrados pelo vento, né? Foi inspirado, foi soprado, né? E eles foram conduzidos, né? Não como se fossem ali cavalos, não como se fossem ali objetos, não, mas com a sua razão, com a sua consciência, passando circunstâncias difíceis, né? E escrevendo pela vontade de Deus, né? O conteúdo, verdade sem mescla de erro, tesouro perfeito de instrução. É a mais pura verdade. Tu quer alcançar sabedoria, tu quer alcançar a vida, é através da palavra de Deus. E a coisa mais linda, eu não me lembro qual é o autor, mas diz o seguinte: cada vez que tu lê a palavra de Deus, a palavra de Deus te lê. E aí vem a obra do Espírito Santo, que é ele que nos convence, né? É ele que nos transforma, é ele que nos muda, e a gente começa a ler quantos se converteram lendo a palavra de Deus apenas, quantos entregaram a vida e foram transformados por essas sagradas escrituras. Eu sempre digo, tu pode botar qualquer livro, né, numa cadeia e não transformar ninguém, mas quando tu leva a palavra de Deus e aqueles que estão lá presos pelos seus crimes leem a palavra de Deus, sofrem uma profunda transformação. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que odiava não odeia mais. Porque a palavra de Deus tem poder. A finalidade dela, revelar Deus, levar a salvação e edificar os crentes. Então, a revelação que nós temos de Deus, nós não necessitamos de nenhuma outra revelação. Inclusive, nós não somos mais inspirados a falar a palavra de Deus, nós somos iluminados na palavra de Deus. Né? Todo pregador não é inspirado, ele é iluminado. O Espírito Santo abre o seu entendimento, lhe capacita, lhe dá até as palavras a falar, para que ele revele Deus através da palavra, sempre apontando para Cristo Jesus, nunca apontando para outra coisa. Sempre Cristo Jesus, a obra dele é salvífica, a redenção, a ressurreição, sempre é isso, né? A salvação está, sim, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Cristo Jesus. Então, nós não precisamos ter medo. Então, que nem gente diz assim, eles idolatram a Bíblia. Não, a palavra de Deus é Cristo Jesus. Toda a palavra aponta para Cristo, mostra Cristo, então nós não precisamos ter medo. Esse livro tem que ser amado, cuidado, tem que ser conservado no nosso coração e na nossa mente e na nossa boca. Amém? Então, não vá atrás desses teólogos aí que acham pelo em ovo para se promoverem com discussões idiotas. Não, irmãos, nós nos fiamos só em Cristo Jesus, nos agarramos na palavra e vivemos pelos fundamentos da palavra de Deus, né? A chave hermenêutica, interpretar sempre à luz de Jesus Cristo. Não quer nunca errar? Sempre busca Jesus. Sempre. Está lendo, busca Jesus. Tu vai ver que ele sempre está ali.
Isso é uma maravilha, né? Olha só, a transmissão bíblica, a transmissão era oral, né? Gênesis 1, 28 ao 30, diz: as pessoas que ouviram a palavra de Deus e viram os seus feitos maravilhosos, guardaram na memória o que ouviram e viram, e transmitiram oralmente aos seus filhos e a outras pessoas que conheciam. Isso aí está no livro do Severa, que eu indico, um livro muito bom também, um manual, né, de teologia sistemática. Ele é um dos teologia sistemática mais simples que eu conheço e que é muito bom para trabalhar com os irmãos. Eu aconselho comprar, né? Também aqui a transmissão escrita, né? Moisés foi o primeiro a receber a ordem de escrever, Êxodo 17:14, depois Josué, Samuel, Isaías, né? Jeremias, e o último a escrever no Antigo Testamento aí foi Malaquias, por volta de 430. Depois nós temos um período que nós chamamos aí silêncio profético, tá? Até nós vamos ter João Batista, né? Diz que quem encerra esse silêncio foi João, né? Os textos foram escritos em língua hebraica e aramaica no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento. Ok? O Novo Testamento, o mesmo aconteceu no Novo Testamento. Inicialmente foi transmitido de forma oral. Testemunhas falaram que viam e viviam. Mais tarde, o Espírito Santo inspirou homens santos a escrever as Sagradas Escrituras. O Novo Testamento, como declara Severa, aquele livro que eu mostrei, é fruto do Espírito Santo na vida dos apóstolos, né? Um grande autor, né, é o Espírito Santo na vida desses homens, né? Quando ele é homens santos, ele está se lembrando lá das palavras de Pedro, ok? Critério para aceitação do livro no cânon. Cânon aí vocês vão ver, quando a gente fala cânon, é a regra, é a régua de medir, né? Regra. Então, vamos dizer, olha, na Bíblia, como é que eles foram aceitos? Como é que a gente pode dizer que esse livro foi aceito e por quê? Primeira coisa, tinha que ter autoridade apostólica. Tivemos os 12 apóstolos. Para nós não existe mais apóstolo, existe título agora, porque apóstolo era aquele que viveu com Jesus Cristo e servia, que o Senhor Jesus escolheu, né? E foram escolhidos por eles depois, e nós temos essa realidade, tá? Alguém próximo de um apóstolo, certo? Que nem a gente tem aí Lucas, né, que faz isso, Marcos, né? Então, que estavam próximos dos apóstolos, né? Conteúdo coerente, tem que apresentar Cristo Jesus. A palavra de Deus se reafirma a todo momento. Não adianta pegar uma coisa e pá, do nada sai uma história louca lá e todo mundo não. Tem que ser coerente. A Bíblia é coerente, né? E amplo uso pela igreja. Primeira coisa que a gente tem que entender, tem muita gente que diz, a igreja católica escolheu a Bíblia. Não, isso é ignorância. Nem existia igreja católica. Não podia escolher Bíblia porque não existia. Existia só a igreja de Cristo Jesus e a igreja dos apóstolos, que não era em templo, irmãos, era em casas. Quando começou, nós vamos ver aí, os livros começaram a ser escritos em 46, 48, iam de casa em casa, distribuindo as igrejas ali, né? Que eles chamavam das igrejas das cidades lá, mas era a casa das pessoas, não havia templos, né? Ou era na rua, ou era algum lugar assim. Então, o próprio povo, o corpo de Cristo Jesus, reconhecia na Escritura a autoridade divina e reconhecia que era a palavra de Deus. Então, antes de esse tal cânone surgir, feito pela Igreja Católica, os livros já eram canonizados pelo povo. Entendeu? O que os concílios fizeram? Só reconheceram a autoridade que o povo e a própria Escritura tinha. Nada além disso. Nada além disso. Quem fala essas coisas é porque falta, primeiro, estudo, conhecimento histórico, né? Cronologia. As pessoas atropelam as coisas. Nós temos que conhecer a verdade, e a verdade nos libertar. Isso é uma maravilha, né? Uma consideração fundamental é que os livros da Bíblia são auto-autenticáveis e os concílios oficiais só reconheceram, não atribuíram,
autoridade inerrante nos próprios livros, né? Inerente, perdão, irmãos, nos próprios livros. Então, é uma coisa que a gente tem que se lembrar sempre, tá? A canonização, cânon significa regra, norma ou padrão, certo? Os livros do Novo Testamento começaram a ser escritos aproximadamente pelo ano 46 a 48 e circularam por várias regiões. Não sabemos exatamente quando foi determinada a aceitação dos livros do Novo Testamento que temos hoje como canônicos, mas sabemos que na metade do segundo século, tá, já tínhamos uma coleção igual a de hoje. O primeiro documento oficial que cita como canônicos os 27 livros que temos hoje como Novo Testamento é a Carta de Páscoa, escrita por Atanásio em 367 para a Igreja sob a sua jurisdição como bispo de Alexandria. Ok? Então é só uma informação histórica que vale a pena, 367. Então a gente tem a noção que já no segundo 150, cento e poucos ali, os livros já estavam consolidados como palavra de Deus. Né? Aí uma curiosidade, o nosso cânon, né, cristão aí, protestante que nós temos para conosco, certo? Nossos 39 livros aí do Antigo Testamento, o hebraico, que daí vão ser 24, por quê? Porque 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, né? Para eles são um livro só, crônicas, né? Esdras e Neemias são um livro só, nós separamos, mas o conteúdo é o mesmo. Por isso que lá, né, no Tanakh, que o Tanakh aí, ó, a Bíblia hebraica é tradicionalmente dividida em 3 grandes seções: a Torá, que é a lei de Moisés, né? O Nevim, os profetas, e o Ketuvim, os escritos, né? E o acrônimo ali, Tanakh, é formado pelas iniciais dessas 3 divisões, né? A Torá, a Nevim e a Ketuvim, tá? Então fica lá Tanakh. Ok? Só para ter uma noção. Agora, isso muda bastante quando chega no cânon católico, porque aí houve 7 que foram acrescentados, né? E isso aí a gente tem que ter muito cuidado. Tem livros com nome muito parecido, né? E que não, eclesiásticos, para Eclesiastes, né? Então a gente tem, ó, o Antigo Testamento Católico inclui 46 livros, ele contém todos os 39 da versão protestante, mais 7 livros adicionais conhecidos como deuterocanônicos. A estrutura é semelhante à protestante. Livros incluídos, inclui deuterocanônicos no negrito aqui que eu botei para vocês: Tobias, Judite, Esther com acréscimo, né? Macabeus, 1º e 2 Macabeus, Sabedorias, Eclesiásticos, né? Acréscimo também no livro de Daniel e em Baruque, que só para nós protestantes é só o cantor, né? Os livros deuterocanônicos são um conjunto de livros que fazem parte do Antigo Testamento de alguns vertentes do cristianismo, mas não de todas e de outras, né? A palavra deuterocanônico vem do grego e significa segundo cânon. Principais pontos sobre os livros deuterocanônicos. Reconhecimento. São considerados canônicos, ou seja, inspirados por Deus pela Igreja Católica e Igreja Ortodoxa e outras igrejas orientais. Já o judaísmo rabínico moderno e o protestantismo os consideram apócrifos, que significa ali ocultos. Não, para nós, não fazem parte da palavra de Deus. Período da escrita, foram escritos principalmente no período entre o Antigo e o Novo Testamento, que nós chamamos de silêncio profético. Controvérsias. A aceitação desses livros foi debatida ao longo da história. A Igreja Católica os incluiu oficialmente em sua Bíblia no Concílio de Trento, em meados do século XVI. Os protestantes, por outro lado, não os aceitam como parte do cânon bíblico, embora alguns reconheçam seu valor histórico e religioso. Contudo, alguns desses livros apoiam práticas e crenças da Igreja Católica
que não são encontradas em outros livros bíblicos, como oração pelos mortos, né? Que ali em Macabeus vai aparecer. Queridos, pela data ali, século 1500 e pouco, você já vê que é bem na época também que vai pegar a reforma, início da reforma, já muitos reformadores, muita luta ali, muita guerra. Não seria correto dizer que foi uma contra-reforma, mas foi o primeiro índice de separação ali, e a gente tem que ter noção disso para entender o que aconteceu. Olha só o que 2 Macabeus 12, 43 ao 45 diz, e faça o julgamento. E fez uma coleta entre os seus homens, que descendeu a 2.000 dracmas de prata, que enviou a Jerusalém para pagar a oferta de um sacrifício para tirar pecados. Belo e nobre ato, pois ele pensava na ressurreição dos mortos. Pois se não esperasse que os mortos que caem ressurgirão de novo, ora, a favor deles seria supérfluo e inútil. E se ele tinha a expectativa de que uma belíssima recompensa estaria reservada para quem repousa na piedade, a sua ideia foi santa e piedosa. Por isso, ofereceu um sacrifício a favor dos mortos para que os seus pecados fossem perdoados. E nós sabemos biblicamente que isso é impossível, porque a palavra diz que depois da morte só o juízo, né? Então, aqui entra aquela ideia do purgatório, entra aquela ideia de orar pelos mortos, de fazer ofertas, indulgências, assim, construíram, né, muitas catedrais aí. A Catedral São Pedro foi construída com essas ofertas, né, com essas coisas. Então a gente vê assim, isso vem para justificar algumas coisas que interessava a alguns religiosos, mas não a palavra de Deus, né? Então, nós passamos longe disso. A revelação de Deus, revelar significa desvendar o que era encoberto, tornar conhecido o que antes era oculto. E o que Deus revela é a si mesmo e sua autoridade, e não apenas algo acerca dele mesmo. Qual o propósito? Termos comunhão com ele, né? Então, duas formas: a revelação geral, através da criação, e a específica, através do seu Filho. É isso que nós vamos ver na palavra de Deus, Deus se revelando a nós. E terminamos, mais uma vez, relembrando que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É isso que nós queremos para a tua vida. Deus te abençoe.